Abra sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 5. E a gente vai fazer essa leitura aí a partir do verso 16. Nessa série que nós começamos hoje, intitulada aí De Dentro para Fora, a vida transformada pelo fruto do Espírito, eu quero falar hoje, o título da minha reflexão hoje com vocês é A Vida Cristã e o Conflito entre Duas Naturezas. Ok? A vida cristã e o conflito, a guerra entre duas naturezas, tá bom? Então eu passo a fazer essa leitura agora. Gálatas 5, verso 16, a partir do verso 16, a palavra diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, presta atenção, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém, queridos? Queridos, olha só. Transformação é uma palavra que está sempre associada com o Evangelho de Jesus. Na verdade, nós precisamos resgatar um hábito, um costume tão comum na igreja e que parece que a gente está deixando passar, a gente está deixando sair de lá, deixar assim ele se apagar. Que costume é esse? É o costume de contar testemunho. É o costume de dizer assim, olha, eu era assim e Jesus fez isso na minha vida. Eu pensava dessa forma, mas Jesus mudou a minha vida. Eu pensava dessa forma, mas Jesus está mudando o meu ser. O meu casamento era desse jeito e depois que eu conheci Jesus, Jesus transformou o meu casamento. A minha vida financeira. Nós precisamos voltar a testemunhar, mas não testemunhos de uma transformação superficial. Porque é isso que nós estamos vendo em muitos lugares, e vendo muitas pessoas falando sobre uma suposta transformação que estão passando nas suas vidas, mas a gente vê sempre assim uma transformação tão superficial, em muitos casos. Muitas pessoas, se nós fôssemos perguntar hoje em dia, para muitas pessoas que se dizem cristãs, elas não saberiam dizer quais são as coisas que estavam arraigadas no caráter delas, antes de se converter, e que elas já deixaram de fazer. Elas vão dizer sobre como a vida financeira mudou, como o jeito de vestir mudou, como uma série de coisas acabou mudando. Mas transformações profundas no caráter, a gente está escutando cada vez menos pessoas falar a respeito disso. Então esse processo de transformação, ele é garantido pelo Evangelho. Você e eu, nós não podemos nos conformar com um padrão de vida cristã, com um padrão de caráter, mais ou menos parecido com aquilo que a gente era antes de ser crente. Trocando em miúdos, você não pode aceitar ter na sua vida hoje padrões de comportamento, padrões de pensamento, planos que não estão muito diferentes dos planos que você tinha antes de ser crente. Então eu vou dar um exemplo. O sujeito, antes de ser um cristão, a mente dele, vamos supor que ele era uma pessoa sexualmente impura. Um homem ou uma mulher que vivia na promiscuidade sexual.
vários parceiros, cada dia com uma pessoa, etc, etc. Tinha relação sexual fora do casamento, enfim. Ok? Aí suponhamos que essa pessoa se converte a Jesus. E aí agora essa pessoa continua tendo os mesmos padrões de pensamento que tinha antes. A diferença é que agora, essa pessoa, ao invés de assumir escancaradamente a sua conduta sexual errada, ela faz isso de forma mais secreta. Não pode, gente, um casal, um jovem, que namorava com a garota, antes de ser crente, achar normal ter relação sexual fora do casamento, e agora que essa pessoa frequenta uma comunidade cristã, foi batizada nas águas, se diz cristã, continuar achando normal ter relação sexual fora do casamento, ou antes do casamento. Não pode eu ser um homem ganancioso que só pensava em dinheiro antes de ser crente, e depois que eu vim para Jesus, eu continuo pensando em dinheiro, só que a diferença é que agora quem é que me ajuda com dinheiro? Jesus. Está errado. O Evangelho submete aqueles que o recebem a um processo de transformação extrema. Linderson, transformação extrema é transformação extrema. É verdade. Tanto é que a Bíblia diz que a pessoa que tem uma experiência real com Jesus, essa pessoa nasceu de novo. É uma nova criatura, é uma nova criação de Deus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse processo de transformação tem que ser real na vida da gente. E olha o que eu estou falando, na nossa vida. Porque não existe sobre a face da terra um cristão sequer que possa dizer: eu já fui transformado em todas as áreas que eu poderia ser. Nem mesmo o apóstolo Paulo disse isso. O que o Paulo disse? Olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, o que acontece? Eu sigo a minha carreira para o prêmio da soberana vocação. Paulo sabia que a vida cristã é uma metamorfose constante, né? Eu sei que talvez você tenha pensado naquela música da metamorfose ambulante, né? Tinha a música de um cantor brasileiro que falava da metamorfose ambulante. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Não que você toda hora vai estar mudando de opinião, mas que Deus vai estar trabalhando na sua vida a cada dia, a cada instante. A cada dia você se levanta um novo homem, a cada dia você quer acertar mais, cada dia que passa você quer ser uma mulher mais sábia, cada dia que passa você quer ser um líder melhor, um obreiro melhor, você quer ser um trabalhador, um funcionário melhor, cada dia que passa você quer conhecer mais de Jesus. Então o Evangelho fala de transformação extrema. Irmãos, não aceite viver uma vida cristã que apenas trouxe boas maneiras para você, não. Nós temos muitas vezes uma ideia de que o Evangelho serve para quê? Não, para dar bons modos. Para dar bons modos, boas maneiras. Irmãos, ninguém precisa do Evangelho para aprender boas maneiras, não. Sabia disso? Sabia que tem curso de etiqueta por aí? Que ensina você a ter boas maneiras, etc, etc. O Evangelho não quer mudar apenas o seu comportamento, não. Ninguém precisa do Evangelho para mudar de comportamento apenas, não. Um tempo servindo no quartel é capaz de mudar o comportamento, sim ou não, pastor Eliseu? Então. Ou seja, se o Evangelho não é apenas para mudar o meu comportamento, se o Evangelho não é apenas para me transformar exteriormente, o Evangelho então é para me transformar dessa forma extrema, para gerar em mim um ser humano cada vez mais parecido com Jesus, que pensa cada vez mais parecido com Jesus, que reage cada vez mais parecido com Jesus, que gosta cada vez mais das coisas que Jesus gosta, que detesta, que se opõe cada vez mais às coisas que Jesus se opõe. Então é por isso que a gente diz, o Evangelho produz transformação extrema. Que o Evangelho produz transformação extrema. Agora a grande questão é que nós sabemos disso.
Nós sabemos disso, que o Evangelho transforma, que o Evangelho é poderoso, que o Espírito Santo mora em nós, que nós podemos sentir a presença de Deus, que os nossos pecados foram perdoados. Entretanto, uma das coisas que nós descobrimos quando a gente se converte também, é que nós entramos e vivemos uma verdadeira guerra entre dois mundos. Neste exato momento, dentro de você, não existe aquela imagem bonita de um lugar tão pacífico, sabe? O seu coração tendo uma rede preguiçosa para deitar e a sua volta sinfonia de pardais cantando para a majestade o sabiá. Não existe isso dentro de você. Se nós tivéssemos que descrever o cenário que está dentro da nossa vida agora, ele seria parecido com um ringue. Ele seria parecido com um campo de batalhas. E é disso que o apóstolo Paulo começa a falar com a igreja dos Gálatas, ou com a igreja da Galácia, a partir do verso 16. A partir do verso 16, o apóstolo Paulo começa a descrever para os Gálatas uma luta que está acontecendo dentro deles. E essa luta tem dois personagens. Paulo chama a carne, verso 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Paulo está dizendo assim: dentro de vocês agora existe duas forças, dois mundos. Existe duas inclinações fluindo dentro de vocês agora. Antes de vocês se entregarem para Jesus, só existia uma inclinação. Antes de você ser crente, a sua vida estava debaixo do governo do diabo. Não, pastor, minha vida não. Sim, sua vida sim. Qual que é a imagem que o apóstolo Paulo descreve de uma pessoa antes dela se converter? Depois você lê Efésios 2, que você vai ver Paulo falando assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e nós éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, uma pessoa antes de aceitar Jesus, essa pessoa antes de aceitar Jesus, ela está absolutamente entregue à carne. É por isso que certos comportamentos, certas coisas que você vivia, pensava e fazia antes de ser crente, não te incomodavam antes tanto quanto te incomodam agora. Não é verdade? Hoje, eu não sei se você é assim, mas hoje eu paro e falo assim: gente, como é que eu já pensei desse jeito? Como é que eu já tive coragem de me envolver com esse tipo de coisa? Como é que eu tive coragem de estar naquele lugar? Meu Deus do céu! É porque você estava morto. É porque você não estava... Perceba, não é que você queria fazer aquilo. Você nem tinha vontade própria. Ah, pastor, claro que eu tinha vontade própria. Não tinha. O homem sem Jesus não faz o que ele quer. Ele faz o que o diabo quer. Ele faz o que a carne dele quer. Ele não é livre para escolher. Não, a pessoa... Eu quero que você entenda isso. É por isso que alguns colegas seus dizem assim: rapaz, eu não consigo ficar sem me envolver com a mulherada. Eu não dou conta. É verdade, ele não dá conta não. Por quê? Ele é o quê? Escravo. Escravo do pecado. Nem que dentro dele raiasse uma luz dizendo assim: meu filho, diga não. Ele não tinha força nele mesmo para dizer não. Porque ele era o quê? A Bíblia descreve como escravo do pecado. E agora você entrega a sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Dentro de você agora
entra em ação, os seus pecados foram perdoados, a sua vida não está mais debaixo do governo do pecado. Olha o que eu estou dizendo, a sua vida não está mais debaixo do governo do pecado. A sua vida agora pertence a Jesus, o seu pecado foi perdoado. Dentro de você foi formada uma nova criatura. Agora sim, agora que você teve seus pecados perdoados e que o Espírito Santo mora dentro de você, agora sim você tem alguma chance de dizer não para o pecado. Agora sim você pode dizer não para a prostituição. Agora sim você pode dizer não para a mentira. Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo morando dentro de você. A grande questão é que é o seguinte: você não é mais escravo do pecado, mas você ainda sofre os reflexos do pecado. Então perceba, você não é mais escravo do pecado, mas você é tentado pelo pecado. Entendeu a diferença? Dentro de você agora, existe essas duas forças atuando. Essa força chamada carne e essa força chamada espírito, ou a pessoa do espírito. Linderson, quando é que essa força, essa realidade chamada carne, vai parar de operar na minha vida? Porque ela não te governa mais, mas ela ainda atua. Entenderam a diferença, meus irmãos? A carne não nos governa mais, mas ela ainda atua. Quando é, Linderson, que a carne vai parar de atuar em mim? Quando é que a minha natureza vai deixar de ser pecaminosa? Quando você morrer ou for arrebatado e você ressuscitar a partir de um corpo glorioso, de uma nova realidade de vida. Só na eternidade. Enquanto você estiver passando por essa existência aqui, você vai ter que identificar e você vai ter que escolher de que lado você está. Se você vai ceder às inclinações da carne, ou se você vai dizer: eu sei que o Espírito Santo habita em mim e eu não sou mais obrigado a andar segundo o pecado, eu não sou mais obrigado a andar segundo o diabo, eu não sou mais obrigado a cheirar mal como um morto. Eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. E isso, meus irmãos, é evangelho. Isso é evangelho. Se nós não pregássemos isso para você, nós seríamos desonestos com você. Nós estaríamos entrando numa corrente e numa tendência cristã, supostamente cristã hoje em dia, que é uma tendência cristã assim, de pintar um quadro da vida com Deus, como se o quadro com a vida com Deus fosse sempre tão tranquilo. Não é verdade? Venha como você está, e você vem como você está, e você não se preocupe com o seu pecado, não se preocupe com os seus vícios, não se preocupe com a sua impureza sexual. Deus te ama, Ele te entende. Querido, presta atenção, não tem ninguém que Deus ame que Ele não queira transformar também, tá? Entende isso? Não é cristã, não é bíblica a mensagem que deixa você confortável para lidar com o seu pecado. Então Paulo está dizendo a eles: existe uma guerra dentro de você, carne e espírito. E Paulo viveu isso muito intensamente. Depois, se você ler o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, você vai ver o Paulo dizendo isso. Olha, eu sei o que é o bem, eu admiro as coisas boas, mas eu não tenho força em mim mesmo para fazer as coisas boas. Eu admiro tanto, eu acho tão bonito, eu sei o que é o certo, mas dentro de mim existe uma realidade trabalhando em mim, que me impede de fazer o certo o tempo todo. Romanos capítulo 7, depois você vai ler lá Paulo falando.
desse conflito que havia dentro dele. E perceba uma coisa: quanto mais você conhece as grandezas do reino e da palavra de Deus, quanto mais você conhece a beleza do caráter de Deus, mais aviltante, mais dolorosa é em você a certeza de que você é um pecador. Entende isso? Quando você se aproxima de Deus, o efeito é duplo. Você fica cada vez mais encantado com a beleza e com a santidade de Deus. E você fica cada vez mais indignado com a sua natureza pecaminosa. Cada vez mais indignado. É por isso que Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 23, ele vai dizer assim, depois que ele termina de falar dessa condição humana, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo provavelmente, quando ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Provavelmente, sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está se vendo como um condenado. Muitos e muitos anos antes do apóstolo Paulo, talvez 6 séculos antes do apóstolo Paulo, haviam registros, livros antigos da literatura grega, contando uma pena, um jeito que eles faziam para executar uma pena sobre uma pessoa que tinha cometido assassinato. Então um homem era culpado do homicídio de outro homem, e aí ele tinha uma pena, ele ia pagar por aquilo. Aquele corpo era amarrado a ele, preso a ele, e ele tinha que carregar aquilo junto com ele. Aquilo era unido, aquela morte que ele promoveu era unida a ele. E à medida que aquele corpo ia se decompondo, ele ia sofrendo na carne dele a morte que ele mesmo provocou no outro. Os vermes que comiam aquele cadáver passavam a comer também o corpo dele, e ele morria. Um processo lento e doloroso. A morte que ele promoveu começa agora a atuar sobre ele. Isso não existia mais nos tempos de Paulo. Isso é literatura muitos anos antes do apóstolo Paulo. E aí ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz: mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus era a solução para essa natureza pecaminosa, para essa força pecaminosa que estava agindo dentro dele. E agora a pessoa que está em Jesus não é mais escrava do pecado. O pecado ronda. O pecado é forte. O pecado é forte. Nunca diga assim: eu dou conta. Nunca. Seja qual for a tentação, não, eu dou conta. Pode vir quente que eu estou fervendo. Nunca diga isso quanto ao pecado. Você depende de Jesus. Então, perceba, Paulo fala desse conflito, carne e espírito. E é tão interessante, eu quero chamar a sua atenção para o verso 17 ainda, quando ele diz: a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, olha isso, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha o que o Espírito Santo está fazendo. A carne está lutando contra o Espírito dentro de você, e sabe de uma coisa? Se não for o Espírito Santo, de que lado a gente fica, pastor? A gente fica do lado da carne. Entende isso? Se não for o Espírito Santo ganhando espaço dentro de nós, a gente vai fazer o que a gente quer, e o que a gente quer é seguir a carne. Agora você começa a entender por que é tão fácil você pecar. Você acha que é fácil você pecar, sim ou não? Ah, gente, eu acho que é fácil demais eu pecar. É só piscar os olhos. É tão simples. Para mim é tão mais fácil pecar do que viver em santidade. Por quê? Porque a minha natureza está inclinada para a carne. E aí o Paulo vai dizer então: ande no Espírito, viva no Espírito. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais sobre a lei. E aí Paulo agora vai descrever
de forma mais clara essas duas realidades, a carne e o espírito. E aí nós chegamos no verso 19. Olhe comigo o verso 19 que Paulo começa a descrever as obras da carne. As obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha o que Paulo diz, as obras da carne são conhecidas. Então vamos falar um pouquinho sobre a carne? Amém, meus irmãos? Podemos entender um pouquinho melhor o que é esse negócio de carne na Bíblia Sagrada? Amém? Vamos lá? Vamos entender então um pouquinho melhor do que é essa coisa de carne, chamada carne na Bíblia Sagrada. E às vezes a gente fala tanto, né? Eu vou fazer um jejum para quê? Para mortificar a carne. Não é isso mesmo? Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, o que é carne? A palavra carne, como aparece aqui, é a tradução da palavra grega sarx. E ela é traduzida como carne porque ela quer dizer carne. Só que ela quer dizer carne em vários sentidos. Essa palavra aparece na Bíblia mais de 151 vezes. A palavra sarx aparece, carne. Dessas 151 vezes que ela aparece na Bíblia, 51 vezes ela diz respeito não ao nosso corpo. Às vezes ela aparece na Bíblia dizendo respeito ao corpo, à matéria, nossa parte material. Ok? Só que 51 vezes, ou seja, mais de 1/3 das vezes que ela não aparece falando do corpo físico. Ela aparece falando da nossa natureza humana pecaminosa. Então, perceba, por que a gente peca? A gente não peca por causa do corpo. Consegue entender isso? A gente não peca por causa do corpo. A gente peca por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa usa o nosso corpo como instrumento do pecado. Por exemplo, imagine um pecado sexual, a promiscuidade sexual. Ora, por acaso o aparelho genital lá, os órgãos genitais do homem ou da mulher são culpados pelo pecado? Claro que não. A genitália, o corpo, foi só o quê? Um instrumento de uma tentação que operou aqui dentro. O estômago é culpado da gula? Claro que não. Inclusive o estômago reclama quando tem gula. Ele dói, passando mal. Tá. Então você nunca pode culpar o seu corpo, a sua matéria, pelo seu pecado. A sua matéria, o seu corpo, apenas responde a uma natureza pecaminosa que habita em você. Então nunca culpe o corpo pelo seu pecado. Essa ideia de achar que o corpo é mau é pagã. É paganismo. Os filósofos pagãos é que diziam, o corpo é a prisão da alma. E também não dê bola para quem diz assim, tá vendo isso aqui, irmão? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma carcaça. Isso aqui não é uma carcaça, não. Isso aqui não é uma carcaça, não. Esse corpo aqui vai ressuscitar. Vai ser glorificado. Esse negócio de uma alma sair de um corpo para entrar no outro corpo se chama espiritismo. O cristianismo ensina a ressurreição da carne. A ressurreição dos mortos. Então esse corpo aqui não é uma carcaça qualquer não. Esse corpo me foi dado por Deus. Deus nos deu o corpo como um instrumento para a glória dele, para fazer o bem, para glorificá-lo no corpo também. Entende? Então a carne não é a sua matéria. A carne é a sua natureza pecaminosa. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Olha o que Paulo diz aos Romanos 8:7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Paulo diz Romanos 8:8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que semeia, Gálatas 6:8. O que semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção. Preste atenção, a sua carne não é o seu corpo, a sua carne é a sua natureza pecaminosa. E aí o que o apóstolo Paulo diz é que as obras dessa natureza pecaminosa são conhecidas.
E ele passa a descrever então as manifestações concretas da natureza pecaminosa. Gente, o cristianismo, o pecado é um negócio real, tá? Pecado é um negócio real, dá para você dizer cada pecado pelo nome. Aliás, é um exercício maravilhoso de santificação, é a confissão de pecados. Como é que a gente confessa pecados? Não é dizer assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não entra nessa enrascada não. Senhor, perdoa, porque eu olhei para fulano de tal de maneira errada. Senhor, perdoa, porque no meu coração eu matei aquele sujeito que me atravessou no trânsito aquela hora. Senhor, me perdoa, sabe por quê? Porque quando eu vi que o irmão Rubens chegou lá com aquilo lá na igreja, etc., eu fiquei com uma inveja dele, Senhor. Me deu uma pontinha de indignação, porque ele conquistou aquilo e eu não conquistei ainda. Então você confessa pecado pelo nome. A carne, ela é clara. E aí Paulo vai descrever para aquele pessoal, para eles saberem quais eram os problemas que eles tinham que lutar. Antes de falar do fruto do Espírito, Paulo descreve as obras da carne. E é tão interessante, eu preciso explicar um pouquinho para vocês, por que que Paulo chama obras da carne. Vocês repararam isso no texto? A carne tem obras, o Espírito tem fruto. Isso é interessante a gente observar. Obras da carne, ou seja, operações da carne. Essa palavra grega, erga, traduzida como obra, quer dizer assim, a ação ou o resultado imediato, a resposta imediata a um estímulo. Então eu ligo o switch lá, o interruptor, ok? Qual que é o resultado imediato? Rápido, inevitável, a luz acende. Eu giro a chave do meu carro, qual que é o resultado imediato? Meu carro vai dar partida. Por acaso eu não ligo a luz e tenho que esperar um processo. Não, eu ligo a luz, é normal, é mecânico. E aí Paulo vai dizer assim, que a carne, a nossa natureza humana, responde imediatamente com essas coisas. Ninguém precisa ficar pior para cometer as coisas mais horríveis. Todos os seres humanos já possuem uma natureza pecaminosa e podem a qualquer momento cometer essas coisas que estão aqui. Às vezes a gente vê uma pessoa que fez uma barbaridade, a gente diz assim, não pastor, aquela pessoa estava endemoniada para fazer uma coisa daquela. Olha aqui para mim. Um ser humano não precisa estar endemoniado para fazer as coisas mais bárbaras. Basta ele dar vazão à sua natureza pecaminosa. É claro que existem pessoas que fazem coisas bárbaras, cuja consciência dessas pessoas foi tomada pelo diabo. Estão possessas. Mas ninguém precisa estar possesso para fazer uma barbaridade não, gente. O homem tem em si uma inclinação para aquilo que ofende a Deus. Aí Paulo vai dizer, olha, a carne tem obras. Ela já está pronta para fazer isso. Ela já está operando essas coisas, ou querendo operar essas coisas em todos. E aí Paulo diz assim, as obras da carne são conhecidas, ou seja, não precisa fazer muito esforço, não precisa ser profeta, não precisa ser uma pessoa que analisa a vida com tanta... Não, está aí, gente. É só abrir os olhos e vocês vão ver o que a carne está produzindo na vida das pessoas, o que a natureza pecaminosa está produzindo na vida das pessoas. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala, as obras da carne são conhecidas. Está aí, é só olhar com um pouco de cuidado e você vai ver. E aí ele vai fazer uma descrição. Vá comigo, olhe comigo para o verso 19. Né? Para o verso 19, ele diz assim, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos, no verso 19.
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, primeiro, a lista não é exaustiva. Ou seja, ele não colocou tudo ali o que a carne pode fazer. E coisas semelhantes a essas. Ou seja, ele falou assim, vou parar por aqui, gente, etc. etc. A irmã Ana Cláudia tem uma observação. A vontade imediata a um estímulo é a carne ou é as Obra, a palavra obra, a resposta imediata a um estímulo, uma ação mecânica. Não precisa de um processo, está ali, ok? Erga, é uma palavra do mundo da construção, do mundo da engenharia grega, ok? Tá bom? Muito bom. Aí Paulo diz assim, gente, olha, tá aqui as obras da carne. Primeiro, tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Ok? Por isso que ele diz, e coisas semelhantes a essa. Só que, meus irmãos, olhando com um pouquinho de cuidado, dá para a gente identificar, aqui na lista do apóstolo Paulo, que as obras da carne estão mais ou menos organizadas por áreas. Então, por exemplo, vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, vamos lá ler a partir do verso 19. As obras da carne. Primeiro, prostituição, impureza e lascívia. Prostituição, impureza e lascívia. 3 palavrinhas que estão relacionadas ao quê? A área dos desejos sexuais. Prostituição, a palavra grega porneia. Impureza e lascívia. Prostituição é quando a palavra está falando de uma coisa específica, de troca, de fazer da atividade sexual ou do prazer sexual moeda de troca para alguma coisa. Impureza. Impureza acontece quando esse mesmo instinto que leva a pessoa a se prostituir, começa a governar outras áreas da vida dela. E a lascívia? A lascívia é a entrega absoluta, incondicional. É quando a pessoa faz do prazer sexual, ou do prazer de qualquer forma, um Deus na vida dela, a pessoa lasciva. Preste atenção. Absolutamente. Na própria questão da impureza, a lascívia pastor Eliseu, é o reflexo, a lascívia é a entrega total e completa. Mas por que esse sujeito se entrega total e completamente à impureza sexual? Porque a mente dele já foi seduzida, foi envolvida em padrões terríveis. Irmãos, aqui tem uns casos assim que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas o vício sexual, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. O vício sexual, ele é tão destrutivo quanto o vício em crack, em cocaína, em álcool. Ele destrói, o vício sexual destrói a personalidade. O vício sexual destrói a autoestima. Eu já atendi uma pessoa, que essa pessoa me procurou depois de uma aula desesperado. Por quê? Porque ele, por mais de 20 vezes ao dia, ele tinha que interromper o que ele estava fazendo, pastor Eliseu, para poder dar vazão a pensamentos impuros que ele tinha na mente dele. Você consegue imaginar o que é isso? Eu já tive aluno dentro da sala de aula no ensino médio, que ele não conseguia assistir uma aula inteira. Ele era tomado de uma ansiedade, e eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro. Eu não vou entrar em detalhes. Nós, professores, éramos orientados pela escola, deixa esse moço ir ao banheiro a hora que ele quiser. Isso é triste.
é uma mente absolutamente tomada pelo padrão imoral, o vício sexual. Carne. Um irmão precioso, que eu amo, na cidade de Blumenau. Cristão genuíno, nascido de novo. Me dizia: pastor, eu alugava mais de 100 filmes pornográficos por mês. Carne. Prostituição, algo pontual. Lascívia, impureza, quando aquilo que eu dou vazão na prostituição ganha espaço em mim e passa a ser o meu padrão. E a lascívia é quando eu me entrego completamente àquilo. O assunto não é obra da carne, eu estou só desenhando o cenário para vocês. Só que a carne não vai operar só na área sexual, não. Perceba, o sexo é bom. A sexualidade é dádiva divina, tanto quanto a inteligência. Ok? Bom, só que existe um outro grupo. Perceba como Paulo organiza. Paulo é incrível, né? Olha como ele organiza o pensamento. Ele diz: prostituição, impureza, lascívia. E agora lá no verso 20 ele diz: idolatria e feitiçaria. Duas obras da carne que não estão mais relacionadas à área da sexualidade. Estão relacionadas à área de quê? Do culto, idolatria e feitiçaria. Olha isso, gente. A nossa carne não está interferindo, a carne não está agindo apenas para que a gente viva um padrão sexual distorcido, mas também para que a gente viva um relacionamento distorcido com a divindade. Idolatria e feitiçaria. Interessante. Essa palavra idolatria, eidolatria na língua grega, é uma palavra que diz respeito a um culto que não é direcionado para o Deus verdadeiro. Agora, essa palavra feitiçaria é incrível. É a palavra grega pharmakeia. Pharmakeia. Está lembrando de alguma coisa? Pharmakeia. Lembra de pharmakos? Que depois, farmácia, lembra disso, gente? Então, o que era a pharmakeia, ou pharmakos? Era um sujeito que trabalhava manipulando substâncias, medicamento. Vamos usar assim, não pense em medicamento como nós pensamos hoje. Tá ok? Mas era esse sujeito que manipulava ali substâncias, digamos assim, era uma pessoa parecida com um químico, tá bom. Vamos usar essa linguagem. É tão interessante que esse termo passou a designar manipulação também das forças espirituais. Quem que é o feiticeiro? Feiticeiro é o sujeito que sabe como manipular os espíritos para que os espíritos façam o que as pessoas querem. Isso é feitiçaria. Feitiçaria é toda tentativa, voluntária ou involuntária, de manipular o poder sobrenatural para obter do poder sobrenatural que você quer. Não é difícil ser feiticeiro. Especialmente nós que conhecemos o poder de Deus. É muito fácil. Qualquer tentativa humana de manipular o poder de Deus, seja o uso dos dons espirituais. Gente, esse pessoal que está por aí usando os dons espirituais, às vezes o sujeito tem um dom de cura. E ele está lá, e ele começa a fazer uso do dom de cura para promover ele, para promover a igreja dele, para ganhar dinheiro, para ficar famoso. O que é isso, gente? Comércio, feitiçaria. Feiticeiro. É por isso, presta atenção, é por isso que Jesus fala lá naquele texto. Como assim, meu amigo? Que história é essa? Senhor, no teu nome nós ministramos, libertamos, no teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos. Aparte-se de mim, rapaz. A despeito de você usar o meu poder e o meu nome, você nunca teve reverência pelo meu nome e pelo meu poder. Pode dar licença. Sai. Não te conheço, não tive intimidade com você.
Sua carne está operando. Aí olha que coisa interessante, gente. A lista de Paulo entra agora numa outra área. Que área é essa? A área dos relacionamentos. E é tão interessante que existem mais obras da carne agindo nos relacionamentos sociais do que na área sexual. Dá uma olhadinha comigo aí para você ver. Quando ele fala a partir do verso 20, ele fala idolatria, feitiçaria. Aí ele começa inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja. Olha só, gente. Paulo identifica muito mais obras da carne no convívio, agindo no convívio social dos irmãos, do que na área sexual. Aí uma descrição rápida, né? Inimizade. Essa dificuldade de se estabelecer pontes, relacionamentos profundos. É o sujeito que entra mudo e sai calado. Não, pastor, é porque eu sou assim mesmo. Não, é carne, meu filho. Isso se chama carne. Antipatia se chama carne. Entendeu isso? Carne. Isso é natureza pecaminosa agindo dentro de você. O homem cheio do Espírito tem amigos. É agradável estar ao lado de uma mulher cheia do Espírito. Inimizade, porfia, gente briguenta, gente que dá um boi para entrar numa briga, para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Isso é carne. Gente briguenta, gente polêmica. Gente que se realiza na polêmica. Ai, vê o circo pegar fogo. Não fala, mas sente assim. Porfia. Ira. Não. Antes. Ciúmes. Os ciúmes. Essa certeza que você tem de que você é dono das pessoas com as quais você se relaciona, seja seu filho, seja seu cônjuge, seja seus amigos. Ciúme é pecado. É carne. É carne. É a sensação dupla, primeiro, de desconfiança do outro, segundo, de propriedade sobre o outro. Carne. Deus não nos criou para vivermos relacionamentos baseados nem na desconfiança e nem na possessão. Eu não sou proprietário da Denise. Nós somos um, mas eu não sou dono dela e nem ela é minha dona. Não temos nada a esconder um do outro. Nem telefone, meu telefone, o telefone do marido, eu espero que com você seja assim, sua esposa tenha acesso irrestrito ao seu telefone. Eu espero que seja assim, sua esposa tenha todas as suas senhas. Porque para mim isso é decente, isso é segurança para o seu casamento. Minha esposa não precisa me avisar que hora ela quer pegar meu telefone. E isso é saúde para a minha vida. Entende? Agora isso não quer dizer que ela é minha dona. Isso quer dizer que eu me entrego a ela, mas não para ela ser minha dona. Eu me entrego a ela, não como quem passa uma procuração para ela dizendo você manda em mim, e nem vice-versa. Eu me entrego a ela como quem diz eu te amo. E ela se entrega a mim como quem diz também, eu também te amo. Então é uma pessoa que se entrega para outra ser dona? Não, é uma pessoa que se entrega para a outra que se entrega também. E aí essa entrega é uma entrega voluntária em amor. E aí ela não precisa ter ciúme. Ela não precisa ter ciúme porque a minha entrega a ela gera espaço para que ela diga assim, não gosto quando isso acontece. Não gosto quando isso acontece. Não gostei dessa mensagem. Então não tem motivo para ter ciúme quando tem entrega. Ciúme é carne. Ciúme é carne.
Iras, eu preciso avançar, né? Paulo fala das iras, a explosão descontrolada de raiva, a descarga de energia emocional, expressando indignação contra uma coisa, um tapa na mesa, carne, dissensões, facções, gente, facções, partidos. Como é que é o seu relacionamento com o seu grupo mais estreito de amigos? É fácil se tornar um amigo do seu grupo de amigos? Olha aqui para mim. É fácil se tornar um amigo do seu grupo de amigos? A porta do seu ciclo mais íntimo de amizade está aberta? Ou você divide o mundo entre as pessoas que estão dentro do seu ciclo de amizade e o resto? É fácil se tornar um amigo no seu ciclo de amizades? Isso é a carne. Às vezes a gente encontra pessoas tão próximas da gente, com quem a gente tem tanta afinidade, que a gente fecha o grupo, até por uma questão de segurança. Porque à medida que o grupo de amigos está fechado, a intimidade entre aquelas pessoas vai aumentando, a confiança vai aumentando, e você vai sendo cada vez mais você no meio daquele grupo. Só que tem algumas coisas que você faz no meio daquele grupo que você não quer que outras pessoas saibam que você faz. E nem que aquele grupo faz. E aí por isso às vezes a gente blinda os nossos grupos. Nos tornamos pessoas sectaristas. Classificamos, rotulamos as pessoas. Esse é igual, então ele é bom. Aquele não é igual, aquele não é bom também. Esse daqui tem o cabelo assim, então ele é bom. Aquele não tem, não é bom. Esse daqui tem tatuagem, não é bom não. Esse aqui não tem tatuagem, esse aqui é bom. Aí a gente vai rotulando as pessoas. Isso é carne. A carne está operando. A carne está querendo ganhar espaço. Inveja. Eu vou pular isso daqui. Aí Paulo fala da área da embriaguez. As bebedices e as glutonarias. Em algumas versões, a palavra glutonarias, que é a palavra grega komos, está traduzida como orgias. A melhor tradução para a palavra grega komos, que aparece aqui na minha Bíblia como a glutonaria, aqui na minha Bíblia aparece como glutonaria. Em algumas Bíblias aparece como orgias. Essa palavra komos, a melhor tradução para ela seria farra. Farra. Porque a ideia de glutonaria e orgia estava tudo associado às grandes festas. Toda festa pagã envolvia comilança. Comilança é uma coisa de mineiro, amém, gente? É uma coisa de mineiro, né? Envolvia muita comida, muita bebida e o quê? Orgias. Orgias. Farra. Carne está operando todas essas coisas. A carne está realizando todas essas coisas. Então perceba, essa natureza pecaminosa está agindo e ganhando contornos concretos em várias áreas da nossa vida. Aí você diz assim, tá pastor, mas então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para mudar isso então? Então eu vou escolher, eu vou fazer treinamento. E a gente acha, gente, essa que é a questão. E aqui eu caminho para o meu encerramento. Qual que é o grande problema e por que a gente precisa tanto do ensinamento do fruto do Espírito? O grande problema dos nossos dias é que a gente acha que a gente vai resolver o problema da carne com treinamento. Então o sujeito, a pessoa, tem um problema sério de relacionamento. Ele não consegue se relacionar. Ele não consegue. E ele acha que ele vai fazer um treinamento, então, sobre inteligência emocional. Ele acha que ele vai lá participar daquelas sessões de coach. Entende? Para receber um treinamento, para resolver problemas da carne. Irmãos,
A carne só tem um inimigo à altura dela. Percebeu? Eu não estou dizendo que você não tem que fazer curso. Eu não estou dizendo que você não tem que aprender sobre inteligência emocional. Eu não estou dizendo isso, gente. Eu só estou dizendo que essas coisas são band-aid, são terapia, são maquiagens. Eu sou muito curioso. E sempre que eu vou fazer um sepultamento, assim, eu fico olhando de perto ali o trabalho do tanatopraxista. Fico olhando, gente, o sujeito fez bem feito. Ei, mas eu fui visitar esse sujeito aqui ontem, mas está muito mais bonito agora. Porque existe uma estética ali para tentar o quê? Tornar um pouco mais palatável do ponto de vista estético aquele momento tão doloroso. Mas perceba, é só uma camadinha assim, ó. Por debaixo daquilo existe um cadáver que inevitavelmente está se decompondo. Não tente resolver problemas da sua carne com coisas que não vão dar conta de resolver o problema da sua carne. Não faça maquiagem. Só tem um adversário páreo para a carne. E esse adversário é o Espírito. Por que que o diabo consegue? Por que que o diabo consegue seduzir tão facilmente uma pessoa? Por que que o diabo consegue tantas vezes capturar uma pessoa, e essa pessoa às vezes nem percebe, porque o diabo sabe que dentro de nós habita uma coisa chamada carne. É interessante porque Jesus diz assim, João 14:30, já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe desse mundo. E olha o que Jesus diz, e ele nada tem em mim. Presta atenção no que eu estou dizendo. Um escritor chamado William Barclay, é um comentarista bíblico, quando ele vai falar sobre as obras da carne, ele diz assim, que as obras da carne são como uma cabeça de ponte. É um termo de estratégia militar, que fala assim, de uma área que um exército ou que um batalhão ocupa, conquista aquela área, mas eles não querem aquela área. Aquela área é só estratégica para quê? Para que as tropas consigam chegar lá onde é o interesse. Então, Barclay diz que a nossa carne é como essa cabeça de ponte que o diabo sabe que é ali o ponto que ele pega a gente para destruir a vida da gente. É isso que Jesus quer dizer assim quando ele fala, o príncipe desse mundo nada tem em mim. Ou seja, suponhamos que o diabo tem um gancho na mão dele. E ele precisa que esse gancho dele encontre algo em que se prender na nossa vida. E Jesus está dizendo, o diabo não tem nada em que se prender em mim. A nossa carne, no comentário de Barclay, é como esse inimigo que está infiltrado dentro da nossa vida e que abre pelo lado de dentro a porta da nossa vida para que o diabo consiga infiltrar as sujeiras dele. Aí eu estava conversando com a irmã Suede domingo, né, irmã Suede? A gente falando, o pessoal dizendo, espírito de inveja eu te repreendo em nome de Jesus. Filho, inveja é obra da carne. Obra da carne a gente não repreende. Obra da carne a gente não repreende. Prostituição. É claro que existem demônios que têm um trabalho específico e que agem especificamente, sim, na área da impureza sexual. Mas perceba, o que esses demônios, o que o diabo faz? Ele encontra um gancho. Só tem
um adversário páreo para a carne. É o Espírito. É o Espírito. A partir, eu fiz uma citação agora há pouco para o pastor Eliseu, uma citação de um pregador chamado Charles Haddon Spurgeon, em que ele diz, preste atenção aqui, todo o fogo do inferno, ou todo o fogo que o diabo pode trazer do inferno, poderia nos causar pouco dano, se não tivéssemos tanto combustível dentro da nossa natureza. Todo o fogo que o diabo poderia trazer do inferno, queimaria a gente muito pouco, se não encontrasse dentro de nós tanto combustível. O diabo tem as iniciativas dele, e ele encontra na nossa natureza pecaminosa alimento, argumento para aquilo que ele quer fazer. A partir da semana que vem, na outra semana, da semana que vem teremos um outro convidado. Teremos um pastor, o pastor Eliseu vai anunciar para a gente quem é. Na outra semana, quando nós estivermos dando continuação ao nosso estudo, nós vamos perceber e vamos aprender juntos como que o Espírito Santo gera em nós um fruto que, à medida que cresce, se manifesta e vai neutralizando cada vez mais as obras da carne em nós. Mas perceba, se você não aprendesse antes sobre as obras da carne, você ia achar que o fruto do Espírito Santo era uma coisa opcional. Ah, não, mas isso daí, veja bem. Não é opcional, gente. Presta atenção, o fruto do Espírito é vital. Por quê? Porque só existe um inimigo páreo para a sua carne. Só existe um adversário que dá conta de resolver o problema da sua carne e da minha carne. E esse adversário é o Espírito Santo. Posso fazer uma oração rápida por você? Fique de pé, por gentileza.